E hoje no Opinião Placar nós vamos falar do São Paulo, do Tricolor Paulista, sempre pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, mandarem as suas mensagens. O São Paulo estreia hoje, domingo, às 18 horas e 30 minutos contra o Ituano no Campeonato Paulista. E dos grandes da capital, acrescido aí do Santos, né? Acrescidos do Santos, dos grandes, não falando dos gigantes, porque se a gente for incluir os gigantes, é claro que tem de falar da Associação Portuguesa de Desportos. Mas dos outros que vocês chamam de grandes, foi o time que acabou tendo de se reforçar mais, contratar mais gente. Bebeu. Tudo bem, Quesada? Tudo bem, Flavinho, como é que tá? Tudo ótimo, vamos falar do São Paulo hoje. E você, Facica? Vamos, tudo bem, né? Tirando uma abertura patética, mas tudo bem. A abertura foi ótima, péssimo. a abertura foi perfeita. Horrorosa. São Paulo contratou bastante, né? Contratou bastante. Precisava. Aliás, o São Paulo toda temporada contrata bastante e não acontece. E dispensou bastante também, né? Foram 12 jogadores até agora. Ou seja, dos grandes da capital, é o time mais diferente daquele que foi visto no ano passado. Vamos começar rapidinho, ouvindo o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, falando justamente sobre os reforços do Tricolor. E aí a gente vai comentar aqui, falar um pouco sobre o São Paulo, analisar as possibilidades do São Paulo nesta temporada. Fala, Rogério. Alguns jogadores foram contratações que nós pedimos em conjunto, outras também são as postas da direção, que eu acho que é totalmente válido também quando tem uma oportunidade de negócio em trazer jogadores. Os dois mais recentes, o caso do Mendes e do Alan Franco. O Alan Franco, eu joguei contra ele em 2020 com Fortaleza, Copa Sul-Americana, teve muito bem naquela ocasião. E aí teve esse tempo nos Estados Unidos, agora está voltando, vai depender de uma readaptação. Mendes era um jogador que do Orlando City, nós já observávamos ele aqui, não pela Copa do Mundo, não foi pela Copa do Mundo, e sim desde a época do Orlando. Então foram os últimos que chegaram. E alguns outros foram oportunidades que não estavam no nosso papel, mas que aconteceram. A direção optou por trazer, por serem bons jogadores e bons negócios. Ainda faltam algumas peças para a gente, sem dúvida nenhuma. Nós temos a carência na lateral esquerda, que todos vocês sabem, com a saída do Reinaldo, nós não conseguimos encontrar uma peça de reposição. Estamos trabalhando o Lisieiro nessa função, mas é um jogador de característica totalmente distinta. Ainda o substituto do Caleri na frente é uma peça que nós procuramos. E no mínimo mais um jogador de velocidade, literalmente, fosse velocidade pelos lados. Com mais 3 peças, talvez, nós consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores que tem no Brasil. Pronto. Falou o Rogério Ceni, vai falar mais um pouquinho depois. O São Paulo é um clube que vive um momento difícil. Quesada, o último título importante, eu não estou tirando a importância de Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou recentemente um Campeonato Paulista, mas é claro que hoje a gente tem títulos de patamares diferentes, né? Foi uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana de 2012. Ainda assim, um campeonato... Um jogo que terminou pela metade. Pela metade, né? Para um São Paulo que vinha ali de um tricampeonato brasileiro, jogando só Libertadores, quer dizer, naquela época mesmo, o título da Sul-Americana não foi algo muito comemorado pelo São Paulino, parecia uma espécie de Série B mesmo. Ele teve assim, um viés importante ali naquele momento, porque foi o único e último título do Lucas com a camisa do São Paulo. Lucas Moura, que inclusive está no mercado. É o que eu tô falando. E o São Paulo tem interesse nele no meio do ano. Isso é uma informação. O São Paulo vinha de um tricampeonato brasileiro. 6, 7, 8. Sim. Né? E Libertadores toda hora, lutando por título e tudo mais. Aí ganha em 2012 essa Sul-Americana, que era meio que, tá tudo bem, pô, beleza. O problema é que nenhum São Paulino imaginava que o time ia ficar tanto tempo sem ganhar mais nada, e nem não é só sem ganhar, sem disputar para valer. Títulos, né? Isso é muito e é o que está pobre. acontecendo. Então, esse time aí, que segundo o Rogério, pode ser um time tão forte quanto os outros, ou pelo menos chegar muito perto. Você concorda com ele? Não, eu acho que a gente precisa ainda maturar, ver esse time se maturar para a gente depois falar, legal, esse é um time para brigar por alguma coisa. O time já começa a ficar bem diferente daquele do ano passado. Esse período que você lembra foi o último grande período do São Paulo, que é o tricampeonato comandado pelo Muricy, ou seja, o São Paulo está muito próximo de completar 20 anos do início dessa trajetória, que é a última grande trajetória e rica trajetória do São Paulo. Depois disso, só esses 2 míseros títulos, com todo respeito às 2 competições, né? Agora, eu acho que é preciso dar tempo ao tempo. Hoje, a gente tem uma ideia muito clara do que o Rogério está pretendendo com o time do São Paulo. Ele quer
reforçar a defesa, porque ele entende que no ano passado o time tomou muitos gols. Isso tem sido um problema do São Paulo nos últimos tempos. Com o Muricy, o forte do time era justamente o sistema defensivo e o goleiro era o Rogério Ceni. Então ele vai tentar resgatar isso. E ele está doido atrás de um ponta pela direita. O Facincani falou aí do Lucas, né? Do Lucas Moura. Nossa, mas o São Paulo... Não, Nossa Senhora. O Rogério, inclusive, falou, chega, pega a camisa, pega a 10, vai ser dono do time, vai ser capitão e vai ser o maior salário. Mas esse não vem, esquece. Não vamos enganar. Mas daqui a 2, 3 anos aí não vai resolver agora. Não. O São Paulo está atrás do David, que trabalhou com o Rogério no Cruzeiro, no Fortaleza e pertence ao Internacional. E é o cara com a mesma característica de velocidade atuando aberto pela ponta. Você sonhar com o Lucas e acordar com o David, com todo respeito ao David, não dá, né? Mas assim, o Quesada, o São Paulo, ele vai fazer uma grande força-tarefa para tentar trazer o Lucas. Esse time do São Paulo precisa de uma peça que olhe em campo e fale assim, tá aí um grande condutor a levar esse São Paulo para algo diferente na temporada. Esse time não tem, e nem o Caleri. Não vejo nem essa força no Caleri, que é bom centroavante, fez uma boa temporada, mas faltou. Né? Faltou ao Caleri mais parceria e a ele, Caleri, mais um senso decisivo. Porque quando precisou do Caleri, naquela decisão da Sul-Americana contra o Del Valle, ele sumiu do jogo, como o São Paulo inteiro sumiu. E até naquele jogo, de volta da decisão do Campeonato Paulista, que o São Paulo toma de 4-0 do Palmeiras, que o São Paulo inteiro sumiu na decisão quando tinha uma vantagem de 3-1. O substituto do Caleri é o Luciano. Que some também em decisão. Companheiro dele na e que some em decisão também. Talvez eu tenha exagerado quando eu disse que o São Paulo não tem lutado por nada. No ano passado o São Paulo chegou a 2 decisões, né, perdeu as 2, né, do Campeonato Paulista e do Sul-Americano, mas chegou a 2 decisões. Claro, as 2 derrotas foram bem traumáticas. O São Paulo se acostumou a ter decisões de peso, decisões de chegar em reta final de Brasileiro. É que assim, ganhar um campeonato paulista em cima do Palmeiras tem um certo peso. Como ganhou em 2021. Isso. E aí o São Paulo ensaiou isso o ano passado, né? O primeiro jogo ganhou o jogo. 3-1, sim. E aí, a derrota no segundo jogo foi muito traumática. O torcedor do São Paulo ele não quer só... Quais foram as outras boas campanhas do São Paulo nesse período? Desculpa, Facinho. Não, de 2012... Não. Nesse período ele do tricampeonato pra cá. 2014, vice-campeonato brasileiro. Era o Muricy, aí perdeu o título pro Cruzeiro, que é aquele time que tinha Kaká, Pato e Ganso. Sim. E 2016, quando parou na semifinal com o Balsa contra o Atlético Nacional do Rueda. Do Rueda, exatamente. Foram essas. Só, de grande. Só. E brigou com o Fernando Diniz no título brasileiro, abriu 7 pontos da liderança e foi aquela desastre. Mas é pouco. São Paulo não pode só se contentar em quase chegar. Não, o São Paulo é clube para ganhar. Ele precisa ganhar, não pode ficar em termos de títulos, na minha modesta opinião, o maior clube da história do futebol brasileiro. Tricampeão da Libertadores do mundo, acabou. Isso aí é inalcançável, inatingível para a realidade hoje do nosso futebol e até da América do Sul. Duvido que um clube chegue aqui no Brasil a atingir esse tricampeonato mundial. Agora, história não joga bola hoje. Tá? A história ficou, a história é muito bonita, tem lá um grande museu, o Memorial de São Paulo, que é lindíssimo no Morumbi, para que essas taças sejam apreciadas por quem não conhece a história. Porque o presente do São Paulo é de um time mediano. Vamos ver o time, já pra gente saber qual é o presente do São Paulo aí, Facinca. Felipe Alves, isso é uma das possibilidades, né? Eu acho que vai ser o Rafael, o goleiro, né? Mas é uma das possibilidades, porque depois a gente vai mostrar um outro time alternativo, ou como a gente queira chamar. Mas essa é uma possibilidade. O São Paulo jogar com Felipe Alves, Rafinha, veterano, mas enfim, ainda jogando. O Arboleda, que está se recuperando. O Alan Franco, que chegando agora. E o Wellington também chegando agora. O Wellington Rato, tá certo? Não. Esse é o Wellington da base. Esse é o Wellington da base. Wellington da base. O Wellington Rato tá lá na frente. Tá lá na frente, o Rato, desculpa. O Wellington. Aí o meio de campo ali com o Pablo Maia. O Luciano. Essa história de Luciano no meio-campo o Luciano mais recuado, é uma possibilidade. Não. Pedrinho, Caleri e o Rato lá na frente. Esse é um time possível. Time bem limitado. Vamos ver se agora, Quesada, com o Rafael, que é uma das contratações. E vai brigar por vaga no gol. Igor Vinícius, quando estiver bem fisicamente, provavelmente seja o titular. E o Rafinha vai ficar ali como uma opção de luxo no banco. Aí Ferrarese e Diego Costa vão brigar por algo.
né? O Arboleda também que não se sinta dono de tudo. O Lisieiro é volante, é bom lembrar, mas o São Paulo não tem um lateral esquerdo. O Léo Pereira saiu, o Reinaldo saiu, então o Lisieiro é o reserva imediato ali. E aí tem um monte de gente pro meio campo. Galopo, Mendes, Neves, que é uruguaio, Luan, e lá na frente 2 caras que são caras mais para jogar abertos, né? O Marcos Paulo de um lado e o Alisson do outro. É o que o Facincani falou. Cadê o 9 aí? Você não tem o 9 no time reserva. E o Luciano, na realidade, ele é um segundo atacante, Facinho, que ele vai jogar um pouco atrás do Caleri. Eu também não gosto, tá? Mas eu tô dizendo que essa ideia inicial aí do... Vou te falar. A base desse time 2 é melhor que a do primeiro time. Eu acho melhor. Que, na verdade, e segundo, o time titular vai ter uma mistureba aí. E esse time 2, tirando o Galopo, colocando o Caleri e talvez ali o Luan para colocar um Luciano, você fica com 4-3-3 e a formação para mim mais ideal do São Paulo. Entendi. São Paulo... Pode votar aquele primeiro? Gabriel Neves. Pode votar aquele primeiro? Pode. O meu time do São Paulo, Gabriel Neves, no meio campo. Gabriel Neves com o Mendes. Pode até colocar o Nestor um pouco mais à frente. E ali no ataque, Caleri, Marcos Paulo e o Luciano. De todos os volantes do São Paulo, tá? Luan, que tá lá no outro time. Acho o Pablo Maia um volante Neves, que você falou. Não me passa confiança. E Mendes também. E Nestor e Pablo Maia, os caras que mais marcam são justamente o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor. E o Neves marca bem. E o Rogério falou, eu quero reforçar o centro do time, a parte central do time, que é justamente isso que a gente está falando. Mas o São Paulo não tem um cabeça pensante, não adianta. Cabeça pensante não tem. Talvez não seja o Wellington Mendes para ser o jogador de escada. Nesse time, eu acho que todo bom time de futebol precisa ter o que vocês da imprensa chamam de referência, não sei lá como é que vocês gostam de falar isso, que é o craque do time, né? Antigamente a gente falava só isso, craque do time. Aí vem o Facincani e fala referência. O São Paulo precisa do Lucas. O único que joga, não, agora falando sem brincadeira, o único jogador aí com algum potencial de ídolo, inclusive, é o Caleri. É a única, que é inferior. É a única estrela do time do São Paulo, a maior estrela do time do São Paulo. Pode ser que todos os outros virem os melhores jogadores do mundo, mas a única estrela do time do São Paulo é o Caleri, né? Aí a gente olha os principais adversários do São Paulo. Eles têm jogadores... todo mundo tem um referencial. Ou mais, né? Você pega o Corinthians tem o Cássio, tem o Renato Augusto, tem o Fagner, tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto, um monte. Mas você tinha feito a pergunta no especial anterior do Corinthians, né? Qual seria o jogador, né? Que vocês contratariam. O Lucas Moura seria... Esquece o Lucas Moura pela grana agora. Agora é complicado. São 25 milhões de reais que o cara ganha no ano. Não vai liberar porque meio do ano. Metade do ano ele pega os direitos e ele vai poder fazer o que ele quiser, ele vai ganhar dinheiro na Europa, ele tem mercado na Europa ainda. Agora, isso que o Facincani falou é verdade. Falta o 10. O 10 na acepção, né? Não, falta quem chama. O pensador do time. Né? Falta um Raí, que não existe mais, falta um Pita, um Pedro Rocha. Isso falta ao futebol brasileiro. Falta um Arrascaeta, por exemplo. Entendeu? Alguém que pense o jogo do São Paulo. Tenta lá, liga pro Flamengo, de repente, né? O Flamengo negocia. Não vai negociar. Acho difícil. Acho que não. Como é que vocês vão contratar o Arrascaeta do Flamengo? Não contratar o Arrascaeta, não vamos. Não? Não vai nem dar tempo de fazer a nossa gracinha. Quando falar, eu estou interessado no Arras, aí o telefone já... São Paulo e Ituano é o jogo de estreia do Tricolor no Campeonato Paulista. Em uma frase pra gente terminar. Estou querendo tirar o Arrascaeta do time dele? E uma frase pra gente terminar. O São Paulo... Uma frase não, pode ser uma palavra. O São Paulo ganha algum título esse ano? Nem te acabar de perguntar ainda. Não ganha. Pra mim, não. Quesada, São Paulo ganha um título esse ano? Impossível, não diria, mas eu digo que é bem... Eu quero que você crave. É bem remota a possibilidade. Não, mas daí... Remotíssima. Aí você vamos pra não, mas não. De remotíssima pra não. É isso. Então é isso, o torcedor de São Paulo vai penar. E pra você, não ganha. E a Portuguesa? A Portuguesa ganha. Ganha a Copa Paulista no segundo semestre. Vamos eu ver. acho. Vamos porque o Campeonato Paulista já ganhou. O Campeonato Paulista nós já levamos. Ela não vai disputar D?
Não vamos Vai, disputar nem a desse. Copa do Não, porque Brasil? a gente Copa não do gosta Brasil, desse sim. tipo de campeonato. Do Copa do Brasil também não. A gente tá num outro nível. A gente disputa os campeonatos Isso. que a gente escolhe jogar. Isso, a Copa Micheletti. Facicani, cala a boca. Tchau, acabou o Você programa. Vambora. Lava Vambora. a boca pra falar da portuguesa, Vamos, seu verme. amanhã temos que rescaldar tudo. Olha aqui. só, amanhã a Vamos. gente volta aqui no Opinião Placar com tudo da primeira rodada do Campeonato Paulista e também das primeiras rodadas dos campeonatos estaduais pelo Brasil, tá bom? Falamos de São Paulo hoje e inscreva-se aqui no canal, não se esqueça e esteja com a gente também durante toda a semana, tá bom? Valeu, abraço, tchau, tchau.